A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo a respeito da minha vida, desde da infância até a fase adulta. E é sobre a timidez, né? A timidez e eu. E eu quero começar da infância, de quando eu era criança, com mais ou menos 8 a 9 aninhos. A gente foi morar no interior, eu, minha mãe, meus 4 irmãos e minha avó. Minha mãe estava se separando do meu pai, porque o meu pai bebia e quando ele bebia ele era muito agressivo com a minha mãe. E a minha mãe estava cansada daquela vida. Então minha mãe decidiu se separar do meu pai. E a gente foi para o interior. Fomos para a casa do meu avô. E depois de lá a gente foi para um outro interior. E eu cheguei no interior com 8 anos de idade. Então ali brincando, né, de 8 para 9 anos, brincando com os meus irmãos, com as minhas coleguinhas. E a gente ia para a estrada, né, ia para a estrada do interior. E quando vinha um carro, quando vinha vindo um carro, a gente percebia que estava vindo um carro. Meus irmãos, a gente corria para dentro do mato. A gente se escondia. A gente tinha vergonha, era uma vergonha misturada com medo, sabe? Medo de levarem a gente, vergonha de verem assim a maneira que a gente estava, não sei, a gente corria para os matos e ficava escondidinha lá, né? A gente ficava escondidos e a gente só saía depois que o carro passava. Então essa foi a minha timidez, né, na minha adolescência, na minha infância, né? Na minha adolescência, como foi a timidez na minha adolescência. Eu tinha uma dificuldade muito grande de passar na rua, onde tinha pessoas sentadas em suas calçadas. Então eu tinha essa dificuldade, né? Eu ficava com vergonha. E como se eu não fosse gente igual a essas pessoas. Então essa era uma de minhas dificuldades na minha adolescência. Quando eu passava por alguém, meus irmãos, eu pedia a Deus que aquela pessoa falasse primeiro comigo, para que para mim não ter que falar com aquela pessoa. E às vezes eu ficava sem falar com aquela pessoa, não cumprimentava, tinha essa dificuldade, né? Então eu pedia a Deus que aquela pessoa falasse primeiro, porque senão eu não falava ou fingia que não via aquela pessoa e ficava por isso. Hoje eu consigo já lidar melhor com isso, porque se eu falo com alguém, eu tinha vergonha de que a pessoa não correspondesse ao meu cumprimento, né? Então, hoje eu sei lidar melhor com isso, porque se eu falo e uma pessoa não fala, bom, eu vou pensar o quê? Que aquela pessoa está pensando outras coisas, está com pensamento em outras coisas, assim como eu fico também, né? Às vezes eu fico assim também, pensando em outras coisas e alguém chega e fala comigo, de repente eu nem percebo, né? Então eu já consigo lidar. E todo esse comportamento me trazia uma consequência de que as pessoas olhavam para mim e diziam que eu só queria ser, que eu era orgulhosa. E uma das frases que eu sempre ouvia era essa: ah, você enricou e por isso não quer falar mais com os pobres. Ah, enricou, né? Quer falar mais com os pobres. Então sempre eu ouvia isso, mas na verdade era pura timidez, né? Quando eu me reconciliei com o Senhor Jesus e comecei a ter oportunidades para cantar, pregar, evangelizar, então eu comecei ali a lidar com as pessoas, né? Comecei a lidar com as pessoas, estar no meio das pessoas, e eu tinha que também lidar com a minha timidez. E logo eu percebi que eu tinha uma vocação para a palavra, né, um chamado para a palavra, porque eu li os textos bíblicos e ali o Espírito Santo ia me dando conhecimento daquela palavra e eu podia ali compartilhar com outras pessoas. Então isso foi assim
algo que eu sentia, me sentia atraída pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela me chamava a atenção, né? Hoje, assim, eu sou um pouco tímida ainda hoje, mas eu superei muitas coisas. Então, as minhas dificuldades com relação à timidez, quando eu recebia uma oportunidade. Quando eu recebia uma oportunidade, irmãos, as minhas pernas tremiam mais do que as pernas de Belzazar, de Daniel, capítulo 5, precisamente o versículo 6, né? Então, as minhas pernas tremiam mais que as pernas do Belzazar. Quando ali ele vê ali o dedo de Deus escrevendo na parede, né? E as suas pernas ficam batendo uma na outra. Então, minhas pernas faltavam não suportar o peso do meu corpo. Meu coração batia que parecia que ia sair pela boca. A minha respiração ficava ofegante. Então, eu tinha que superar aquilo. Então, como foi a minha superação? Né, com relação à timidez demais que eu tinha. Com oração, amém, irmãos? Oração, jejum, leitura da palavra. Então, eu procurava, né, me preparar com oração, com o estudo da palavra de Deus, com jejum. E eu tinha em mente também, eu falava para mim mesma, eu não vou dar demonstração. Se eu não der demonstração, ninguém vai saber. Então, eu me preparava e tinha isso comigo, falava para mim, não vou dar demonstração. Se eu der demonstração, se eu não der demonstração, ninguém vai saber. Então, eu procurava de todas as formas a ficar tranquila, me preparava, né, espiritualmente, e o resto eu deixava com o Espírito Santo. Irmãos, pois quando eu estava trazendo a palavra, pregando a palavra de Deus, começava tímidazinha, e aí depois o Espírito Santo de Deus vinha sobre a minha vida, trazendo uma unção de autoridade, de ousadia, ao ponto de eu pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a autoridade vinha forte, tremendo sobre a minha vida, né? Então, o nome do Senhor era glorificado por isso, né? Então, eu tive essas dificuldades e também tive essa superação. Bom, como eu disse, eu ainda sou um pouco tímida, mas superei bastante. Abrir um canal, né, foi uma outra superação. Por quê? Quem me conhece sabe que eu queria distância das câmeras. Mas duas coisas me motivaram, assim, a abrir um canal. A palavra de Deus e você. É isso aí, você que está do outro lado aí. Né? Então, me motivaram a abrir o canal para poder pregar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com você, a fim de que você seja edificado, consolado, exortado e assim receba Jesus na sua vida e possa estar feliz com o Senhor, né? Receba o Senhor como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, se você se identificou com a minha história de vida, com o meu testemunho, então curte, comenta, compartilha e se inscreva, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Lembrei de mais uma coisa também. Eu não conseguia olhar nem para minha imagem na frente do espelho, de tão tímida que eu era. Então, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, então o que eu fazia? Eu ia para a frente do espelho, pregava para mim mesma, né? Então, eu pregava para mim mesma a palavra de Deus. E olhava também nos meus olhos, porque eu tinha essa dificuldade, né? De olhar nos olhos das pessoas. E eu dizia, Deus, eu quero olhar nos olhos das pessoas, porque eu não olho como se eu estivesse devendo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, e eu não sou assim, Senhor. Então eu quero olhar, quero dar o máximo de minha atenção para as pessoas. Hoje eu consigo olhar para os olhos das pessoas quando elas estão conversando, eu quero prestar atenção para o rosto, para o olho da pessoa, e eu olho como se eu estivesse ouvindo com os meus olhos. Pode uma coisa dessa?
e não com os ouvidos. Então, Deus é maravilhoso, nos ajuda a superar. 18 anos atrás, eu não tinha acesso a técnicas como hoje, né? A gente já tem bastante técnicas para ajudar. Então, a minha técnica era a palavra de Deus, oração, jejum, e eu falava comigo mesmo, né? Vai ser assim, tem que ser assim, se comporte assim, seja assim, né? Você vai dar demonstração, né? Então, conseguimos, graças a Deus. Hoje, os irmãos que vê a gente na frente de um trabalho, na frente de congregação, na frente de um púlpito pregando a palavra de Deus, né? Como já trabalhamos na feira também pregando a palavra de Deus, no presídio, no hospital. E quem vê, assim, não imagina o quanto eu fui tão tímida. Mas superei e consigo superar outras coisas e Deus é conosco, amém? A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e um beijo santo.